Segura a onda. Yes time! Começou esta aula. Buenas noites. Agora é oficial. Só para lembrá-los, tá? Que eu peço desculpas, mas talvez a gente passe um tzintzin do horário, tá? Só um pouquinho do horário, porque eu preciso dar uma corridinha no conteúdo da semana passada, que aí eu peguei uns exercícios mais punkzinhos, e aí a gente consegue matar isso legal e semana que vem começar de voadora no pescoço na contextualização das vigas biapoiadas. Vou explicar aos senhores e às senhoritas, tá? Deixa eu até separar aqui. Eu acho que eu mandei para vocês, eu só esqueci de mandar pelo WhatsApp. Eu vou fazer isso now, porque eu sou o cara, peraí. Que é na verdade, o trabalho da APS. Eu mandei pelo... No Classroom. Mandei pelo Classroom, obrigado. Mandei pelo Classroom, peraí. Não, isso aqui é traço de concreto. Não posso passar isso para vocês, porque senão eu sou processado. Deixa eu ver, processado não é legal. Só um minutinho. Área de trabalho. Fotos felizes na Praia do Abricó. Não, essa não. Deixa eu ver. Aqui. Cadê a bosta? Peça aqui. Vigas isostáticas. Estranhamente, eu estou mandando para vocês em Word. Depois vocês veem se vocês conseguem abrir. Tá? Na pior das hipóteses, depois eu passo para PDF e mando para vocês em PDF. Tá? Mandei lá no grupo do WhatsApp. Tá bom, gente? Mas aí eu já vou utilizar isso para poder já explicar para vocês esse trem logo agora, antes da gente começar qualquer coisa. Deixa eu deixar logo aberto. Aqui, show de bola. Show de bola. Bom, vou botar para compartilhar esse trem, senão não vai adiantar de nada. Ai, bosta voadora. Isso aqui é o quê? Ah, tá. Compartilhar. Compartilhar aqui. Até me acostumar com esse novo layout da Gmail foi difícil. Ai. E acho que agora está compartilhado. Bom, gente, olha só. Deixa eu mostrar para vocês, antes de mais nada, a APS, como a APS vai se comportar. Eu mandei esse arquivozinho para vocês, vem se vocês conseguem abrir, senão eu preciso mandar em PDF, tá? Ó, é selecionar para cada item uma foto que se correlacione com uma estrutura real. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estruturas de A a H, tá bom? Essas 8 estruturas, elas indicam os tipos de apoios. Esses apoios eu vou explicar na primeira aula, logo no primeiro momento da aula da semana que vem, tá? Na semana que vem a gente já vai vir de voadora, e eu já vou vir explicando para vocês cada um desses apoios. Mas a ideia geral, para caso vocês queiram adiantar, é o seguinte. A ideia é você buscar na internet, ou você pode construir em casa, tá? Algo equivalente a cada um desses desenhos, não a um só, a cada um desses desenhos, tá? Dessas estruturas. Isso aqui, na verdade, são desenhos figurativos, tá? Isso aqui você vai ver, por exemplo, num desenho, de repente, para análise de planta, ou algo do gênero, com relação à questão dos apoios. Acho que hoje em dia quase não é mais usado, tá? Mas em livros é muito utilizado para você entender o conceito de cálculo de apoio, de vigas, vários tipos de vigas, várias combinações que podem ocorrer, enfim. Então, vocês vão ter a oportunidade de deslumbrar isso fazendo uma pesquisa de campo, literalmente de campo, só que nesse caso aí via internet, ou reprodução em casa. Tá? Então, isso aqui eu vou explicar com muita calma. Então, você vai olhar, exemplo, você vai olhar esse desenhozinho aqui. Aí tu vai olhar esse desenhozinho aqui e vai pegar na internet alguma coisa que seja equivalente a esse desenho, que é bem representativo. Aí você vai pegar esse desenhozinho e vai colocar do lado da foto, tá? A bia apoiada, aí você bota lá a fotinha da bia apoiada, o equivalente dele na vida real, tá? Ou, na vida real, você pode também montar os esquemazinhos, né, com isopor, tem gente que monta com isopor, cadeira, enfim. Dá uma viajada, tira foto. O que não pode ser feito é por Revit,
AutoCAD, desenho à mão livre, isso não pode, tá? A ideia é que vocês de verdade pesquisem e entendam a importância dessas estruturas aqui no dia a dia para o engenheiro. Professor, só em obra civil? Claro que não, né? Óbvio, quem é da engenharia mecânica vai correr atrás aí de braço mecânico, estruturas mecânicas, pórticos, enfim, alavancas e assim por diante. Tem outras pegadas. Da engenharia elétrica, a mesma coisa, vocês vão ver que existem bastante coisa na área de engenharia elétrica. E em engenharia de produção, você caminha por todos os mundos, aí é livre. Professor, engenheiro elétrico pode fazer de coisas de engenharia elétrica? Não, claro que não, pode ser alguma, tá? O barulhinho, não sei se é o meu celular. Não sei se é meu celular, não sei se é meu fone. Vocês estão me ouvindo, né, gente? De repente eu posso estar falando igual um doido aqui, se ninguém está me ouvindo. Sim, tá ouvindo. Estão sim. Top. Então tá. Então é basicamente isso. O grupo é misto, professor. Aí fique à vontade, vocês podem criar à vontade. O que eu quero é a pesquisa. Eu quero que vocês saiam do mundinho do técnico, do conceito técnico, onde alguém te passa a informação meio que pronta e você só faz os comandos de acordo com a NR, NBR, enfim, ABNT, blá, 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 tudo aquilo que vocês já estão carecas de saber. Eu não quero isso, eu quero que vocês comecem a transitar para o mundo da engenharia, que é o mundo de pesquisar, entender os conceitos básicos e aplicar esses conceitos básicos no dia a dia. Nesse caso aqui, a gente está fazendo o inverso. Na verdade, a gente fez o desenho e agora vai buscar. É diferente de fazer o desenho, buscar o projeto e idealizar como seria a parte estrutural. Tá? Então, voltando. Vocês viram, né? Eu mostrei. Às vezes estou falando aqui igual um doido, mas vocês viram que eu abri a telinha para vocês, né? Só para ter certeza. Grupo de quantas pessoas? Grupo de quantas pessoas? Não pode ser de grupo de uma pessoa e não pode passar de 6 pessoas. Então, é de 2 a 6 pessoas. Tá? 2 a 6 pessoas. Tá? Só para deixar bem claro isso. Então, assim, eu quero fazer sozinho porque eu sou um lobo solitário. Caguei. Tá? Não, vai ter que fazer com um coleguinha. Vocês precisam conversar, vocês precisam discutir, vocês precisam debater, vocês precisam questionar se aquilo ali é ou não parecido com o modelo que foi apresentado do esquemático. Tá? A ideia é exatamente você ter a capacidade de conversar com um igual, né, um próximo, um futuro engenheiro tanto igual a você, e a partir daí começar a tomada de decisão. Tá? Engenheiro que não consegue fazer uma tomada de decisão através de um trabalho trabalho em equipe, tá? Não vai ser engenheiro. Não existe engenheiro que trabalha sozinho, tá, gente? Não tem. Até onde eu sei. Nem engenheiro de programação que vive aqui, ele precisa de uma equipe enorme para poder gerar algum tipo de programação. Por mais que ele viva num mundinho solitário. Então, vida que segue. Para não andar muito e a gente ficar falando demais, porque vocês sabem que eu falo... Professor... Oi, meu Deus. Fala, um colega também, eu acho que ele não está aqui na aula, ele está me perguntando lá no WhatsApp se vai ser só entregar ou a gente vai ter que apresentar alguma coisa. Não quero apresentar nada. Quero nada, quero saber de nada. Tá? Bom. Eu só quero que vocês Ctrl+C, Ctrl+V. Faça bonitinho, num arquivo em Word, por favor. Ou em Word ou em PDF, tanto faz. E aí envia para mim. Formatado, né, professor? Gerson, só para lembrar, não só você, mas lembrar todo mundo, tomem cuidado, tá? Às vezes é óbvio que vocês podem, se vocês precisam também ter esse tipo de comunicação, trocar informação, fotos, fazer um grupo paralelo sem o tio Everton, tá? A data para entregar, Wellington, só fazer uma abertura aqui, um hiato. A data de entrega é o mesmo dia da data da prova. É o mesmo dia da data da prova. Assim que eu enviar a prova para vocês, digamos que eu envie a prova semana que vem, dia 16, aleatório, número aleatório. Dia 16. A partir do dia 16 que eu enviar a prova para vocês, vocês já podem enviar a PS. E a prova, se quiser. Vai que alguém, de repente, em menos de meia hora que recebeu, já tem a prova pronta e uau! Caguei. Não necessariamente você tem até o dia que eu enviei, até o dia da nossa aula, que seria o dia da prova oficial, se fosse presencial, né? Aquele dia do mal que você teria que ir para lá para a facul para poder sentar e construir a prova.
tá? Então, geralmente eu envio a prova com 10 a 15 dias de antecedência. E aí, nesse decorrer dessa semana, esses 10, 15 dias, até o dia limite, que é o dia oficial da prova mesmo, no calendário, nossa prova no calendário, né? Vocês podem enviar, tá? Não fica aquela ansiedade, não. Você já tem como fazer, já está pronto, já entendeu, já conseguiu resolver, manda, não fica enrolando, não. Porque quando vai chegando para mim, eu já vou corrigindo, entendeu? Isso me adianta pra caramba. A maioria das minhas provas eu acabo entregando em menos de 24 horas. 24, às vezes, quando dá meia-noite, eu espero dar 1h da manhã, aí envio as notas, lanço as notas no sistema. Então, assim, mas eu dependo também que vocês, assim que vocês forem fazendo, e vão enviando para mim, tá? Bom, acho que é isso tudo. Semana que vem provavelmente vai surgir outras dúvidas. Professor, só uma... Fala, Gerson. Por exemplo, vai concentrar numa pessoa só. Por exemplo, a gente fez um grupo de 6 pessoas. Concentra numa pessoa só para mandar para você, com o nome das pessoas. Por experiência, eu vi que é muito mais prático. Vocês fazem... cada um bota o nome do grupo, faz um arquivo único e cada um envia o seu. Entendeu? Tipo assim, digamos, o Jefferson foi Elias, Rodrigo e Jefferson. Aí vocês fizeram junto. Aí tem um arquivo que tem lá o nome do Elias, do Rodrigo e do Jefferson. O Elias envia, o Rodrigo envia e o Jefferson envia. Tá? Porque eu percebi, Jefferson, umas paradas nesse tempo aí de pandemia de aulas online, o que rola? Aí tem 5 colegas, 3 realmente fazem, e aí 2 levam a fama, entendeu? Nem pegou no arquivo. Ô, minha filha, o que você quer? Quer ter aula? Dá um tchauzinho. Vocês estão me atrapalhando, eu quero carinho, você tá meada, meu sachê. Meu Whiskas. Piada maldita, interesseira do cacete. Continuando. Então, entendeu? Aí, se todos enviarem, pelo menos o cara vai ter a oportunidade. Tá? É linda, porque você não conhece ela. Você não tem... O cara, pelo menos, vai ter a oportunidade de ter o trabalho de pegar o arquivo e enviar, entendeu? Porque nem isso os caras tinham. Então, pelo menos, é o mínimo, pelo menos, para poder não ficar tão feio, né? Tá? Tá bom. Show de bola. Bom, é isso. Provavelmente deve surgir alguma dúvida, aí eu respondo também pelo WhatsApp, eu respondo na aula que vem, tá bom? Vamos lá, que senão o bicho está pegando aqui. Não, a única coisa que eu gostaria de ver é com que grupo eu vou ficar aí, porque, na verdade, eu me candidatei aí e não consegui ainda. Não, ninguém montou ainda. A gente deve começar a montar oficialmente agora. Entendeu? O que eu faço geralmente? Eu peço assim, tipo, digamos Gerson. Aí Gerson cria uma listinha, grupo A. Grupo A, aí o grupo do Gerson. Você bota lá, Gerson, grupo A. Aí alguém cria o grupo B. Logo que você criou o grupo A, grupo B. E aí vai preenchendo. Sabe que Jefferson sozinho não pode. Se de repente entrar o Jorge Lei, o Jorge Lei, junto com o Jefferson, e vocês disserem, fechou a gente, aí você já diz, grupo fechado. Aí pronto, ninguém vai poder mais entrar no grupo A. Entendeu? Aí, a pessoa toma iniciativa. Aí, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, aí vai indo. E aí o pessoal vai dizer, eu gostei do grupo do Elias. Vou copiar e colar e vou botar meu nome lá no grupo do Elias. Entendeu? Até vocês fecharem. Você sabe que tem que chegar a 6. Quem quiser entrar para fazer 7, não dá, esquece. Fala, Jorge Lei. Tá sem fome. Jorge Lei tá cortando. Desculpa aí, desculpa, mestre. Tá. Me perguntar uma coisa. Mas dá para entender, mas qualquer coisa semana que vem eu respondo de novo, sem problema nenhum, tá? Só mandar lá no grupo do WhatsApp mesmo? O quê? Vai montando esses grupos, mandando lá no grupo do WhatsApp? Tá bom. Funcionou bem nos dois últimos períodos. Funcionou bem pra caramba. Nem foi eu que criei, não. Foi o próprio pessoal. Acho que foi até da arquitetura. O pessoal da arquitetura já tem esse macete. Aí já bota assim, grupo A e bota o nome, assim. Alguém tem uma iniciativa, sacou? E aí o pessoal vai, copia e cola para qual grupo que ele quer ficar. Até completar o número necessário. Aí o pessoal, geralmente, o que eles fazem? Montou 3, 4 pessoas, eles montam um link do WhatsApp, montam um grupo paralelo, né?
para poder conversar lá, para poder resolver o problema, para resolver a situação. Entendeu? Aí o pessoal troca telefone, número, e faz um outro grupo paralelo. Entendeu? Tá bom, obrigada, professor. Tá. Aí, se quiser, você faz o seguinte: bota o número, bota o nome e o telefone. Aí fica mais fácil, porque quando vocês forem montar o grupo, já tem o telefone de todo mundo. E eu acho que já tá até acontecendo, já, porque tô ouvindo. Tá olhando o quê? Olha santo. Cadê aqui? Peraí. Eita, nós já começou, meu pai. Gente, já tá no. O grupo A, tem 20 grupo A. Ah, não, só tem um grupo A só. Só um tomou iniciativa aqui do grupo A. Acho que foi o Matheus. É isso aí, Matheus, isso aí mesmo. A ideia é essa. Show. Aí vai montando grupo B, grupo C, vocês vão criando, entendeu? Bom, é isso. Aqui ninguém fica triste, ninguém fica chateado. Se possível, bota o telefone para ficar mais fácil para o coleguinha poder. Tem vários grupos A, hein, professor? Não, eu acho que é o mesmo grupo A. Se você olhar o nome. Ah, é o mesmo. Ó. Todos começam com o Matheus. É o grupo do Matheus. Ó, problema é que quem está copiando, às vezes copia, não copia com. Acho que o grupo A já fechou, hein? Acho que o grupo A já fechou. Professor, eu que lancei o grupo e já não tô mais entendendo nada. Vocês foram muito rápido, eu não imaginei que fosse tão rápido assim, não. Ó, é porque eu e o Rodrigo, a gente meio que faz trabalho junto. Todos os trabalhos a gente faz junto. Aí eu já lancei o grupo nós dois lá e já coloquei mais um, aí daí puxou. Show. Já tá um grupo B aqui, tem um grupo C aqui perdido aqui que ninguém quer. Ah, o grupo C já tem 4 cabeças. O grupo B tá quase fechando. E aí vai, entendeu? Vocês vão se organizando. Fala. Trava as mensagens, que aí uma pessoa copia em uma mensagem só todos os grupos, aí a mensagem vai ficar lá. Ah, sim. Eu vi aqui. Foi você que... vai colocando naquele grupo ali. Porque Entendi. senão fica um monte de mensagem, vai ficar uns grupos com 2 lá em cima, Boa. Entendi. Aí bota grupo. Aí a pessoa, por exemplo, faz um grupo D, aí bota. Só copia tudo e vai incluindo no mesmo grupão, né? Eu entendi. Eu vi um aqui feito. Trava o grupo aí que eu edito aqui e peço para destravar e mando já copiar. Gente, olha só. Se você olhar lá, por exemplo, a Elisa acabou de fazer o que a... Foi quem? Foi a Roberta? Não me lembro. Foi Lorena. Lorena. Então, a Lorena, igual o Elias acabou de fazer, igual que a Lorena acabou de informar agora. Ó. Grupo A, aí tá lá completo. Grupo B, aí... Entendeu? Dentro de um pacote único, você copia e cola dentro daquele pacotão. Aí fica mais fácil para organizar. Acho que o Gerson quer falar alguma coisa. Vamos para. Me inclui aí no grupo D, por favor, que eu não estou conseguindo aqui. Alguém inclui o Gerson. Cria um grupo D para o Gerson, por favor. Ô, mestre, eu estou na mesma situação do Gerson. Pode me incluir aí, Jorge Lei? Então, vocês não estão no WhatsApp, não, gente? Jorge Lei, você... Não, eu tô sim, mestre. Tá? Tem um grupo B aqui solitário. Ah, não, o grupo B está montado já. Acho que é Juan, Luiz, Wellington, Cassiano e Bruno Lúcio. Gente, cria um... Deixa eu ver rapidinho. Deixa eu fazer aqui logo para poder ajudar. Pode me botar aí no grupo B aí, se quiser, hein? Grupo D, não, o grupo B já está pronto. B de bola. Tá pronto? Ó, vou criar um grupo D aqui para você, para o Jorge Lei. Ok, pode ser. E Gerson. Tá, beleza. Gerson. Mas a ideia... Ó, o grupo A tá faltando um. Ó, botei lá, um grupo D, Jorge Lei e Gerson. Aí, por favor, copia no catálogo grandão, tá? Vai colocando os grupos no catálogo grandão. Igual a Lorena falou, que aí fica tudo num catálogo só. Não fica espalhado. Mas daqui a uns dois dias no máximo já estão já organizados. Você já vai onde? Vamos lá, crianças. Deixa eu ver se é... Não, esse aqui é o canal novo que eu tive que criar. Porque o YouTube me odeia, porque eu sou gordo, sou preto, uso camisa rosa. Ó, já tem 33 inscritos, ó. Enfim, vamos lá. Rapidão. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Só para eu poder começar a aula? Fala, Gerson. Não, tudo bem. Pode ir em frente, mestre. Pode? Então tá. Pode. Deixa eu abrir fila. Não, só tem Gerson mesmo. Se tivesse mais gente.
Fecha o áudio aí, galera, só para poder rodar aqui esse trem. Então, vamos lá. Olha só. Gente, é rapidão. Na verdade, vou tentar fazer 2 a 3 exercícios com relação a equilíbrio de corpos, tá? Para a semana que vem a gente já vem logo com as vigas e já preparar vocês psicologicamente para começar a pensar no conceito de treliça, tá? E aí, isso aí já vai desdobrar para várias áreas das engenharias. Bom, como vocês já devem ter visto isso no ensino médio, e como são todos aqui da área da engenharia, devem ter uma facilidade maior do que o pessoal da arquitetura. O pessoal da arquitetura tem um pouco mais de dificuldade, porque, querendo ou não, o pessoal da arquitetura é de humanas, da área de humanas. Então, é natural esse problema. Mas vocês já têm são mais espertos. Não mais espertos de inteligente, mais espertos porque vocês estão mais avançados. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que vocês façam agora, no caderno de vocês, se vocês tiverem um caderno, uma folha qualquer, um desenho, um sol amarelo, ou com 5 serretas, reta. É fácil fazer um castelo, só que nesse caso vocês não vão fazer um castelo, vocês vão fazer esse triângulozinho, e nós vamos usar, vou mudar só o valor dos ângulos e o valor do peso, tá? Nós vamos achar T' e T, que são as tensões desses 2 fios ou cordas. Eu preciso que vocês coloquem no papel. Eu vou colocar no papel também, porque senão que eu sempre esqueço os ângulos que eu acabo adotando. Cadê o... Ai, meu Deus. Ai, meu pai. Vamos lá. Então... Nem sei se agora só estou aparecendo uma coisa no vídeo, não. Vocês já desenharam? Desenha no caderno aí, gente. Vamos trabalhar. Vamos ficar só olhando na internet, não, que não vai funcionar, não. Só para já matar logo a pergunta que todos vão fazer professor, são sempre complementares a soma desses 2 ângulos aqui, sempre vai dar 90 graus? Não, foi uma cagada, tá? O cara botou ali por uma questão para facilitar o cálculo. O ângulo de 53 graus, aonde está o ângulo de 53 graus? Vocês vão substituir para o ângulo de 60 graus, tá? E o ângulo que tem 37 graus, vocês vão substituir pelo ângulo de 45 graus. Só isso. 60 graus e 45 graus, ok? E aonde está o peso de 200 newtons, vocês vão substituir esse peso de 200 newtons por 500 newtons. Só isso. O que vocês vão fazer? Mais ou menos o que aconteceria na prova, tá? Deixa eu tirar o som do telefone, vocês vão ficar mandando mensagem. Professor, repete aí os ângulos lá, por favor. Vou sim, por isso que eu anotei. Caraca, essa merda desse... que fica esse mosquito, onde é 53 graus no desenho, você coloca 60, aonde é 37 graus, você coloca 45, e aonde é 200 newtons, que é o peso, você coloca 500 newtons, tá? Ué, estranho, tirei o som. Ah, tá, esqueci de tirar o som dos toques. Pronto, agora melhorou. Bom, sabendo disso, o que eu vou fazer? Eu vou explicar esse exercício passo a passo, tá? Eu acho que até vou tirar o som, que me atrapalha. Professor, bugou aqui. Bugou o quê? Tá ouvindo? Alô? Estão me ouvindo? Tá normal? Tá tranquilo? Deu ruim? Tô ouvindo sim. Sim, Pra mim, professor. tô ouvindo, tá tudo bem. Sim, professor. Tô ouvindo também, né? Deve ter Professor, o meu travado picotou pra ele tudo, lá. não entendi nada. Deve ter sido da internet. Espera aí, então vou voltar. Não tem problema, tá? Olha só o que acontece. Às vezes, não sei, depende da conexão. Eu não vou nem reclamar disso, porque semana passada foi um inferno e vocês foram super compreensivos. Olha só. Eu preciso que você desenhe esse triângulozinho. Tá igualzinho que tá aqui, bonitinho. Tá? Só que ao invés de colocar 53 graus e 37 graus, no lugar de 53 você vai colocar 60 graus, e no lugar de 37 graus você vai colocar 45 graus. E no lugar do P, que vale 200 newtons, tá? Nós vamos colocar 500 newtons. Na verdade, aqui ele faz até uma correção, né? Ele diz que não é 200, é 2.000 newtons. Mas vamos usar 500, tá? Vamos ficar com 500, sem problema nenhum. Bom, qual é a intenção desse problema? Já tinha tirado até o som já. Qual é a intenção desse problema? A intenção desse problema é fazer com que
essa estrutura triangular, né? Esse objeto que está pendurado ali, que é esse peso P, imagina que é um guindaste, ou é uma grua, ou um Munk, né? Quem já viu Munk canivete, Munk lá, enfim, empilhadeira, não. Você precisa que haja o equilíbrio, tá? Nesse caso, é tridimensional, no caso, no dia a dia, né? Para quem está lá na fábrica, seja lá onde for, é tridimensional. Só que o que você trabalha, o que você consegue trabalhar no tridimensional, no bidimensional, você consegue também trabalhar no tridimensional sem problema algum, tá bom? Sai, ai, maldita. Você consegue trabalhar. Tadinha. Enfim. Ela é irritantemente carente. Daqui a pouco ela vai começar a miar, porque eu acostumei ela por causa do recesso, eu acabei acostumando ela a tipo 6 e poucas, 7 horas, dar um sachezinho, um pedacinho de sachezinho para ela. Agora ela meio que gravou o horário. Eu dei mole. Agora para tirar isso dela é um inferno. Então vamos lá. Então o que acontece? Aqui é 60, aqui vai ser 45 para a gente. Então vocês vão fazer no papel, tá? Acompanhando o processo, só que nessas condições que eu determinei. É assim que vai acontecer na prova. Vocês vão ter uma bateria de exercícios até o dia da prova, até semana antes da prova, e nessa bateria de exercícios, eu basicamente vou reconstruir esses exercícios fazendo pequenas alterações como essa. Tá? Então, a gente já vai treinar de agora. Bom, vamos lá. Então, eu tenho esse objeto, esse peso P aqui, que é um peso que ele não pode subir nem descer, ou seja, ele não pode na vertical subir nem descer, e nem na horizontal, e para a direita nem para a esquerda. Senão vai dar merda. Vai dar merda. Esse peso aí vai tirar o equilíbrio estático da estrutura, ou nesse caso isostático, já que a gente está falando que a soma das forças na direção Y e a soma das forças na direção Y, na direção X precisam ser nulas, tá? Se isso é uma obrigatoriedade para que o sistema fique isostaticamente estável, tá? Lembrando que um sistema isostático ele não é ideal. Assim, por quê? Um sistema isostático ele é ideal até um certo ponto. O que acontece? Dependendo de como ele fique, por exemplo, estou aqui com o ET, né? Tá o ET aqui. O ET, aqui na minha mesa, né, onde ele está agora, nesse momento, olhando para vocês, ele está no sistema isostático, tá? Mas, olha só, se eu, de repente, fizer com uma força aqui, ó, na frente dele, pum, o ET cai, tá? Ou seja, sistema isostático é bom? Mas ele não ajuda, não auxilia, tá, para a estabilidade completa dessa estrutura. Principalmente quando você precisa de uma máquina, ou de um motor, ou de uma grua, ou de uma viga, enfim. Você precisa que esse objeto esteja hiperestaticamente estável. Ou seja, se eu pegasse o meu ET e colasse ele aqui na minha mesa, aí eu teria mais uma força extra, que seria um momento de inércia, por exemplo, um momento aqui, mais uma força, que estaria começando a dar a hiperestabilidade que ele precisa. Tá? A gente vai trabalhar durante todo esse período para estruturas isostáticas. Em mecânica geral, a sua preocupação maior era como aquele corpo rígido se comporta no espaço, né? Então, aí você fazia o quê? Você fazia momento de inércia, centro de massa, centroide, né? Basicamente, você entendia um pouco até de pórtico mesmo, né? Que era torque, né? Isso tudo você desenvolvia lá em mecânica geral. Agora você vai pegar esse pacotão, tá? Somado a isso, obviamente, equilíbrio de força, que isso aqui é uma lembrança do que você provavelmente teve em mecânica geral, tá? É uma lembrança rápida, que a gente vai aplicar isso agora em pórticos. Aí agora a gente já começa a tornar a coisa um pouco mais real, mais próxima do dia a dia de um engenheiro. Alguém
Eu ouvi um barulhinho. Alguém perguntou alguma coisa? Alguém perguntou ou entrou no grupo? Deixa eu ver aqui se alguém perguntou alguma coisa. Caraca, gostei do ET. É maneirinho. CT é velho, CT deve ter uns 20, sei lá, uns 30 anos esse CT. Eu era criança, deveria ter uns 18 anos quando eu ganhei, deve ter uns 30 anos. Enfim, continuando. Me perdi. Então, vamos lá. Bom, adolescente eu já era 30 anos atrás. Com certeza absoluta. Aí, continuando, então o que eu tenho é o seguinte, tá? Eu tenho esses dois ângulos, então, para estabilizar. Como é que eu vou estabilizar isso aqui? Primeiro de tudo, eu preciso saber quanto que vale esse T e esse outro T aqui. Aí a minha pergunta é, deixa eu até aqui, por que essas duas forças em vermelhinho estão apontando para cima? Alguém sabe me informar? Qual o objetivo disso? Por que a tração do fio aponta na direção inclinada para cima e não o contrário? Ou diferente para os dois, enfim. Por que inclinado para cima? Intuitivamente, o que vocês me dizem? Tem que abrir o áudio e falar, gente. A mesma do ângulo, exercida para baixo, exercida para cima, tem que equilibrar o sistema. Qual é força normal. Qual é o quase força normal? A gente já falou bastante dela. É o momento da força? Quase isso também. O que acontece? Qual é o único objeto que provoca a tensão nesses fios aí? T1 e T2. Ou T'. O P. Concorda que esse peso P... Concorda que o peso P faz uma força apontando para baixo? Tem uma força apontando para baixo? Então, naturalmente, o que as tração do fio precisa fazer? Fazer uma força contrária, oposta à força do movimento. Se eu, por exemplo, cortar o T', o que acontece? O P vai fazer isso. Tá? Se eu cortar o T, o P vai fazer isso. Vai pendular. Tá? E se eu cortar os dois, a tendência do peso P é cair. Então, eu preciso obter duas forças que estejam apontando ou tentando apontar para o sentido oposto ao sentido normal, ao sentido ao qual o peso naturalmente iria, caso elas não existissem, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui T1 e T2 apontando para esse giro. Não é por causa do ângulo, tá? Não está ligado necessariamente por causa do ângulo. Vocês vão perceber uma outra coisa que é extremamente relevante, principalmente se vocês, na engenharia, é que quanto maior esse ângulo aqui, quanto maior esse ângulo aqui, tá? Maior será a força da atração do fio desse ângulo. Tem um limite. Quando chega nesse limite mágico, a coisa virou oposto, e eu vou dizer por quê em outro exercício, só para a gente não pular etapas. Então, quanto maior é esse ângulo, vocês vão perceber que maior será a atração desse fio. E que a atração desse fio com a soma da atração desse fio por causa desses ângulos vai ser diferente da atração da força P. Porque é natural chegar no final e você achar assim, pô, o resultado que eu encontrar desse T' e do T, somados devem dar o valor do P. Não, bebê. Não, bebê. É pior ainda. Esses valores podem ser ainda maiores que o próprio valor de P. Exatamente por causa da mudança angular e porque esse valor aqui, esses carinhas, eles não se encontram, tá? Naturalmente na mesma direção que a força P. Tá? Eles se encontram em uma inclinação e por causa dessa inclinação, elas possuem uma composição, ou seja, um valor na direção X e um valor na direção Y. Tá? Alguém abriu o áudio, quer falar uma coisinha? Hello? Mestre, essas forças vão se manter em equilíbrio, certo? Tem que manter. É exatamente agora. Vou responder essa pergunta agora. Porque você tem que estar... todas as forças vão tender a zero. Isso. Agora, vou responder exatamente isso que você me perguntou. Isso que você me perguntou é exatamente esse ponto que eu vou chegar agora. Aí, o que você pode fazer? Espertamente. Você vai fazer no ponto onde essas forças se encontram, tá?
você vai fazer um plano cartesiano, tá? X. Foi o que o cara fez aqui. Por acaso ele usou o próprio desenho, né? Porque o desenho é grande o suficiente, ele pode usar. Caso contrário, você pode desenhar esse plano cartesiano em um outro local e desenhar as forças ali, tá? Para facilitar, para não ficar poluído, cheio de informação. O macete para esse tipo de exercício, tá? Para esse tipo de estrutura, é você fazer o seguinte: você tem aqui, ó, note que esse risco, essa linha pontilhada azul horizontal, ela é paralela de propósito, propositalmente ela é paralela à linha de cima, tá? Esse serrilhado diz que esse objeto está agarrado no teto, tá? O serrilhado é isso. A gente já falei um pouquinho sobre isso com vocês nas últimas aulas, mas eu vou repetir, fica tranquilo. E aí eu tenho um teorema chamado Teorema de Tales, ou Teles, enfim, que é o seguinte: que quando tem uma linha inclinada que corta duas linhas paralelas, eu tenho esse ângulo de inclinação, os ângulos alternos e internos são iguais. Se esse cara vale 37 graus, significa que aqui dentro, ó, aqui vale 37 graus. Se esse outro cara interno vale 53, o alterno interno dele também vai valer 53. Tá? É o efeito tesoura, né? Não tem como se um lado aumenta, naturalmente o outro lado também tem que aumentar. Não tem como fazer diferente disso. Tá bom? Então vamos lá. Então por que isso, tio Everton? Porque agora, quando isso acontece, deixa eu ver se ele joga aqui. Ó, ele está explicando do alterno interno, tá? Que esse 37 vem para cá. Aí o que ele fez? Ele pegou esse T puro aqui, ó, não é T', tá? T puro, e jogou as componentes dele, ó, na direção X e a componente dele na direção Y. Tá bom? A mesma coisa vai acontecer com T'X. O T', ele vai decompor na direção X, ele chama de T'X, e vai decompor na direção Y, vai chamar T'Y. Deixa eu ver se ele faz isso logo em seguida, tá vendo? Ó? Ou seja, agora ele diz, agora eu tenho as forças que estão na horizontal e as forças que estão na vertical. Eu só consigo trabalhar matematicamente, humanamente falando, tá? Quando as forças estão exatamente no eixo Y e exatamente no eixo X. Quando você faz isso num programa, tá, de computador e ele tem que lançar para você esses dados, ele caga para essa questão de X, Y, nananã, tá? Ele trabalha com mínimos quadrados, ele trabalha com sistemas de álgebra tensorial, matriz, enfim, trabalha com vários tipos de cálculos possíveis e imagináveis, tá? Talvez muitos de vocês... eu acho que o pessoal da engenharia mecânica e da engenharia elétrica, com certeza absoluta, em cálculo 4, vocês vão entender tudo isso que eu estou falando. Tá? Vocês vão aprender isso lá. E esses algoritmos, tá, são utilizados para fazer esses cálculos e já dar a resposta para vocês. Quando vocês, por exemplo, estão no Revit, estão no AutoCAD, se ainda alguém ainda usa AutoCAD, sei lá, algum louco ainda perde tempo estudando AutoCAD, e outros programas, ele utiliza essas técnicas. Nesse caso aqui, humanamente falando, a gente só consegue fazer com total certeza se a gente jogar todo mundo para X e todo mundo para Y. Tá? Assim, não, todo mundo para X, ela ficou mais fácil. Todo mundo para Y e todo mundo para X. Todo mundo para Y, todo mundo para X. Tá? Sem isso não dá para fazer. Eu não consigo trabalhar com esse vermelhinho aqui, ó, com essa angulação, tá? Não dá, não é impossível, tá? Só com outros níveis de matemática que aí vocês ainda não tiveram oportunidade de aprender. Bom, acreditando que vocês agora fizeram esse desenho no caderno de vocês, no lugar de 53 vocês colocaram 60 e no lugar de 37 vocês colocaram 45. Faz aí agora. Vou dar 2 minutinhos, porque eu sei que vocês estavam ouvindo a explicação, não é porque perdendo tempo escrevendo. Professor, Boa. aquela parte ali de cima, Oi? de seno de 37, igual o cosseno de 53, é para escrever também? Sumiu tua voz. Aquela parte, Cadê tu? aquela parte ali de cima.
Abre o áudio aí. Alô? Tá ouvindo? Hello. Olá. Eu acho que ele que não tá ouvindo, porque eu tô Eu ouvindo. também tô escutando, Bianca. Eu tô te ouvindo. A menina morreu. Eu acho que é ele. Fala comigo. Vou mandar Eu no também privado tô aqui. ouvindo. Manda no grupo. Eu acho que não tá ouvindo ninguém. Caiu? Quem tá falando comigo? Ele não tá te ouvindo. Cara, isso já aconteceu várias vezes com esse 237. professor, cara. Não é a primeira vez. Yasmin, você? Não. Ah, Não tô Roberta. vendo ninguém. Tá ouvindo? Fala, Roberta. Abre o áudio. Professor. Tá ruim aí? Professor, Manda mensagem no grupo do WhatsApp, gente. Isso acontece com ele direto. Eu acho que quando ele desligou o som, né? Ele desligou o som de WhatsApp, essas coisas, deve ter desativado aqui da sala não fui eu também. não. Não fui eu não. O senhor não tá ouvindo? Não tô ouvindo não. Tô ouvindo vocês. Tô ouvindo vocês, todo mundo aqui. Tá ouvindo Agora eu tô ouvindo a Roberta. Agora ele tá ouvindo. A gente tava falando e você não tá ouvindo. Pô, mano, a gente tá falando um tempão aqui, mano. Ué? Vocês estavam falando? Sim. Sim. Tava, professor. Tava todo mundo falando. Vocês são muito carentes, cara. É, quando a gente percebeu que você não tava ouvindo, a gente começou a falar pra ver se você ouvia. E pior de tudo que eu tenho o costume de não deixar o telefone desligado exatamente, que às vezes acontecem essas coisas. Aí os alunos me ligam, professor, você tá falando igual o Zé Ruela aí sozinho, ninguém tá conseguindo falar contigo. Merda, então agora eu vou ter que botar som de novo, desculpa, gente. Se vocês querem ouvir no tururu, é melhor assim do que correr o risco de qualquer coisa chama. Se der ruim assim. Fala, Roberta. Então, tem como voltar lá no slide lá? Aí. Então, ali no seno de 37, cosseno de 53, é pra gente copiar também, fazendo as modificações ou não? Só não, aí você coloca onde está 50. Lembra que no teu desenho aí, no teu papel, é 60 graus. Então você vai colocar 60 graus aqui. E aí do lado de cá é 45. Ali do lado já é pra fazer, não, né? Aqui, a igual parte aqui? escrita. Isso. Você pode fazer. Aqui ele já fez, porque espertamente ele sabe, pelos ângulos que ele colocou para facilitar o cálculo, ele sabe que seno de 37, o complementar dele, que é o cosseno de 53, é 0,6. E seno de 53 e o seu complementar, cosseno de 37, é 0,8. Ele só fez isso para facilitar, mas se você pode sim e deve colocar, nesse caso, seno de 60, cosseno de 60, entendeu? Que aí você já tem lá o valor, já sabe qual é. Aí, seno de 45, cosseno de 45. Já bota num cantinho para facilitar a sua vida. Porque a gente vai usar agora, e aí é bom, é só ir catar e colocar lá, entendeu? Entendi, tá bom, obrigada. Show. Então, esperar vocês fazerem isso, então. A gente gasta R$50 comprando um brinquedinho pro animal. Aí se você jogar uma moeda de 50 centavos no chão, é a coisa mais maravilhosa para aquele serzinho escroto que te fez pagar R$50 na bosta do brinquedo. Se eu soubesse sair jogando moeda nessa merda desse chão. Continuando, é um momento para quem é dono de gato. Minha cachorra morreu, tadinha, de câncer ano retrasado. Era um Rottweiler. Morreu com 16 aninhos, tá velhinha já. Tô batendo papo com vocês enquanto vocês escrevem que vocês são lentos pra caramba. Bom, acreditando que vocês já tenham feito isso, né? Vamos lá. Então, eu tenho um macete, para quem quiser usar, quem já sabe e tal, não precisa ficar esculachando, me humilhando não, tá? Eu tenho um macetezinho que eu gosto de explicar para os alunos, que eu acho que fica mais fácil para entender aonde colocar cosseno e aonde colocar seno. Presta atenção, é o que ele vai fazer aqui agora, né, em vermelho. Presta atenção, aqui eu tenho um ângulo, tá? Eu tenho um ângulo, o meu ângulo está aqui embaixo, tá bom? Igual o ângulo de 53 ali, por exemplo, tá bom? Imagina o seguinte, imagina que isso aqui fosse um travesseiro, onde está o ângulo de 53 graus, fosse um travesseiro. E aí, essa minha caneta, ela vai descer no travesseiro. Se ela descer, é porque ela desceu com sono.
né? A gente encosta a cabeça no travesseiro porque a gente está com sono. Então, se você desce com o ângulo, então, ó, se você desce com o ângulo, é cosseno. Aí, se eu subir, professor, se você subir, você vai subir sem o ângulo. Ou você vai subir sem sono, né? Visto que o teu travesseiro está lá. Apesar que, para mim, com o travesseiro ou sem travesseiro, se eu estiver com sono, eu vou continuar com sono. De qualquer forma, entendeu? O macetezinho é minamônico. Se você desce com o ângulo, com o ângulo, o ângulo está indo junto com a reta, com o vetor, com o ângulo, cosseno. Aí você bota aquele vetor cosseno daquele ângulo. Agora a componente dele na vertical. Aí é aquele ângulo sem... Aí, ó, sem ele, tá? O vetor sem aquele ângulo. Vetor com aquele ângulo. Vetor sem aquele ângulo. Tá? Então é mais ou menos o que ele faz aqui, ó. Por exemplo, TX. Usando o T como exemplo. O TX, que é a componente de T na direção X, ele é o valor T, o que quando ele desce com o ângulo, ou com sono. Com sono lembra cosseno. Então, T cosseno de 37 graus. Tá? Se alguém não entendeu esse macete, tá? Eu explico depois. Na verdade, eu vou explicar várias vezes ainda. Agora ele vai... deixa eu ver se ele faz com o T. Não sei por que ele faz com o TX'. Tá, ele vai para o outro lado e faz TX'. Ó. Ele fez do TX e do TX'. Por que ele fez isso? Óbvio, porque ele quer as forças na direção X. Depois ele pega e faz as forças na direção Y. Para equilibrar as forças, né, mestre? Isso, só que a gente está fazendo em pacotezinhos. A gente não está pegando isso aqui, a Vera, e saindo jogando numa equação zona. Tá? A gente está fazendo em pacotezinhos. Vamos trabalhar em pacotezinhos. Bem pequenos, sem exagero. Na matemática e na física, cara, organização é tudo. Se você tentar fazer tudo num bagulho doido só, você não consegue encontrar resposta. Na matemática e na física, tudo tem que ser em pacotezinhos. Agora, eu vou fazer... entendeu aqui, ó? Com telinha X, é a mesma coisa. Esse telinha X é o quê? Ele é o T com ângulo de 53 graus. É o T com ângulo de 53 graus. Cosseno. Então, na verdade, vai se repetir, né, mestre? Oi? Desculpa, pode falar, não ouvi. Na verdade, vai se repetir, a mesma coisa. Vai se repetir lá para cima, as forças. Vamos lá. O TY está relacionado ao vetor T. Esse T aqui, ele vai o quê? Sem o ângulo de 37 graus. Concorda comigo? Olha, ó, quando eu subo, o TY vai ser T sem o ângulo de 37 graus. Sem, lembra o quê? Seno. T seno de 37 graus. Agora, se o telinha Y, esse telinha Y, ele vai sem o ângulo de 53 graus. Tá? O telinha Y. Ó, T''Y é igual a T seno de 37. Só que vocês não vão colocar 37, 53, né? Vocês vão colocar 45 e 60 graus. 45 e 60 graus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja ele Buda, seja ele o ET, seja ele Deus, seja ele qualquer entidade religiosa que você acredite. Até aqui todo mundo entendeu? Sim, não é vergonha dizer que tem dúvida nisso não, tá? Eu tô cagando pra vergonha. Tá? O que eu quero é que você entenda, para depois você não levar essa dificuldade para os próximos períodos, até mesmo porque a gente não sabe se o período que vem já vai ser a Vera em sala de aula, né? Eu não sei como é que anda a vida aí, tá? Então, fique esperto. Aí, vamos lá. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai fazer... Oi, pode falar. Semana que vem ou período que vem? Não, período que vem. Semana que vem não, tá doido? Ninguém se organizou para esse período estar presencialmente essa hora em lugar nenhum. Não vai dar ruim. Só ano que vem mesmo. Vamos ver. Eu quero que volte, vou ser muito sincero. É melhor a aula presencial, consigo saber, olhar olho no olho, e essa pergunta que eu faço de entendeu, aí tem sempre aquele olhar triste com um leve olhar perdido. Lágrima. É aquele velho, sabe aquele velho brilho de lágrima querendo surgindo ao redor dos olhos, entendeu? Pedindo, pelo amor de Deus, não olhe para mim, estou sofrendo.
Mais ou menos. O professor nota esse olhar, entendeu? Vocês não percebem, mas a gente percebe esse olhar triste. Você vê a interrogação na cabeça do aluno, professor. Pô, interrogação é gritando, assim. Enfim. Então, o que acontece? O que eles vão fazer agora? Lembra, a gente precisa travar o movimento na direção X e travar o movimento na direção Y. Show de bola. Só que, para isso, vocês têm que lembrar o seguinte. Isso é vetor. Vetor, ele tem uma direção preferencial. Ele tem que dizer assim, ó, para aquela direção eu me considero positivo. Para aquele sentido eu me considero positivo. Para o sentido oposto eu me considero negativo. Então, por exemplo, no eixo X, é muito comum, não é obrigatório, fica a critério de vocês. A gente vai ver isso nos cálculos que vão vir nas próximas semanas, que no eixo X, tá? Eu tenho o seguinte, geralmente o pessoal coloca como o vetor sendo positivo se ele apontar para o lado direito. E para o lado esquerdo, vai ser negativo. A mesma coisa na vertical. Na vertical, geralmente o pessoal considera para cima positivo, né, e para baixo negativo. Tá? Então vamos lá, vamos ver o que o autor fez aqui. Então vamos lá para a resolução. Ele separou o eixo X, ó. Primeiro pacotinho, ele isolou os dados. Segundo pacotinho, ele pegou e fez os senos e cossenos dos vetores que não estão na direção X, na direção Y, que pode ter o vetor, gente, que ele já naturalmente ele já está na direção X ou Y. Você não precisa fazer ângulo dele. Ele já está no ângulo raso, tá? Mas nesse caso aqui, os dois precisaram serem jogados em X e em Y. E aí ele fez, ó, tudo que acontece no eixo X eu preciso travar e tudo que acontece no eixo Y eu preciso travar, senão vai dar merda. E o somatório de tudo que acontece em X tem que ser 0 e o somatório de tudo que acontece em Y, 0 também. Então vamos lá agora. Aqui ele meio que pula um passo que eu não acho prudente, tá? Aqui, ao invés dele fazer o cálculo dos somatórios, o que ele fez? Como eu só tenho duas forças na direção X, percebam, ó, eu só tenho duas forças na direção X. Não tem mais nenhuma outra força na direção X. E essas duas forças, elas se opõem. Concorda comigo que a força TYX e a força TX, elas precisam ser iguais para que o P não vá nem para um lado nem para o outro? É igual um cabo de guerra. Se alguém do lado de cá puxar com um pouquinho mais de força, a tendência do cabo de guerra é para um lado. Ou do lado de cá puxar com um pouquinho mais de força, a tendência do cabo da galera é para o outro lado. Só que a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que seja perfeitamente equilíbrio estático. A gente não quer que esse movimento aconteça. Visto isso, tanto TX' quanto TX, ou vocês podem chamar de F1, F2, eu prefiro F1, F2. É mais fácil, tá? Esse negócio de linha com linha, sem linha, tá? Você acaba de confundindo. Esses dois carinhas aqui, eles precisam ser iguais. Então, ele espertamente, ao invés de fazer somatório das forças, que é toda uma historinha que a gente vai ver em outros exercícios, ele já naturalmente, ele viu que ele poderia igualar os dois, tá? Já para matar uma etapa. Eu conheço TX', que está aqui, ó, TX', ó, TX' aqui, ó. Se você quiser, tá no seu caderno, você já pode botar lá na calculadora quanto que vale o cosseno de 60 e o cosseno de 45. A mesma coisa o seno, a mesma coisa, tá? Sem problema nenhum. Lembrando o seguinte, verifica essa calculadora do celular, calculadora científica, verifica se ela está graduada da forma correta. Você bota assim, ó, seno de 30 graus. Se der meio, que tá certinho, tá? Não precisa mexer em nada. Botar seno de 30, der meio, tá tranquilo. Você pode continuar trabalhando, vida que segue, tá? Agora, se der um valor negativo, um valor louco qualquer, que não seja meio, seno de 30, é porque ela tá com uma outra formatação. Você tem que botar na formatação correta, tá? Continuando. Pode falar. Abriu o áudio? Pode falar. Não, eu ia falar que vai estar em rádio, ou seja, tem que colocar em grau. Se estiver irradiando, grado, né? Tem grado, 200 graus, que nem sei se hoje ensina no ensino médio, tipo, quase um pouco mais de 40 anos atrás ensinava. Sim, o professor é velho. Essa carinha de nádegas que ele tem, essa carinha de nádegas, é só
Se eu raspar isso aqui, eu pareço Teletubbies. Eu acho que muitos aqui nem sabem. Ah, não. Vocês devem... Muitos aqui, talvez... Gerson sabe. Gerson é velho. Gerson deve estar batendo a minha idade aí. Esconde não, Gerson. Não, mestre, eu tô com 61 anos. 61 é quase a idade do meu irmão, então tá tranquilo. Vamos lá. Continuando, 61 é jovem, pelo amor de Deus. Não, eu me sinto bem, graças Eu, hein? Se eu falar que meu irmão é velho, acho que ele me dá um soco na minha cara, que era uns 2 dentes. Não, até que não tem esse problema não, mestre, mas na verdade a gente tem que se conformar com as coisas. Eu não tenho mais 30 anos, nem 40 anos, tenho 61. Mas enfim, eu me sinto muito bem, né? Topzera. Vou em frente. Estou estudando ainda, minha cabeça está boa, e vou em frente. Tirando onda. Tá doida. Vambora. Vida que segue. Continuando, jovens. Meu irmão também, meu irmão não para, meu irmão continua igual doido. A gente, ainda mais que a gente que vem de uma família mais humilde, né? Se a gente parar, cara, a gente fica para trás. Pois é, depois de faculdade, depois de pós-graduação, depois do coisa, eu resolvi fazer outra faculdade. Mas tá bom. Meu irmão também. É assim mesmo. E eu com certeza, assim que eu tiver mais, conseguir diminuir um pouco, acelerar meu ritmo, eu pretendo fazer faculdade de engenharia mecânica. É meu sonho. Fiz física, né? Aí agora eu sou... Mas espero que vou fazer. Talvez um de vocês seja o meu professor. Essa é minha hora, tá, mestre? Essa é minha hora. Aí, show de bola. Quem sabe um dia eu vou te pedir umas ajudas aí. Aí, ó, daqui, ó. Curioso, isso sou eu. À vontade. Bela escolha, professor, bela escolha. Obrigado. Continuando, acreditando nisso, acreditando que vocês serão bonzinhos comigo no futuro, quando vocês forem dar aula para mim. Né, vai lembrar, né? Eu tenho essas aulas gravadas, só para deixar claro, tá? Se o YouTube não arrancar de novo. Continuando. Então, aqui ele botou ó, os valores, tal, T' cosseno de 53, T cosseno de 37, tal, que no caso de vocês é 60 graus, tá? E 45 graus. Vamos lá. Muitos já devem ter percebido que cosseno de 45 e seno de 45 é a mesma coisa, tá? Vocês já devem... Tem muita gente que já meio que percebeu que isso dá o mesmo valor. Aí aqui, ó, ele só substitui os valores do cosseno, dos cossenos, tá bom? E aí o que ele faz? Olha, não tem muita coisa para fazer. Ou ele para aqui, ou ele faz o seguinte, ele pega, separa um dos termos, ou T' ou T. Isola um dos termos, tá? E diz, olha, T' é tantas vezes o T, ou o T é tantas vezes T'. Aí a escolha de cada um. Ele aqui, ele escolhe... cadê aqui, ó? Deixa eu ver se ele bota... Ele diz que T' é igual a 0,8 dividido por 0,6 do T. Tá? Ele pega esse 0,6 que está multiplicando e joga para baixo, dividindo. Vida que segue. Agora vamos no somatório das forças na direção do eixo Y. Professor, para aqui? Para, não tem mais nada para fazer. Fazer o quê? Vai perder tempo com o que aqui? Então vamos lá. Então, o somatório das forças aqui no eixo Y. O que rola? Eu tenho duas forças no eixo Y que estão apontando para cima, então elas são positivas. E tem uma força para baixo que está apontando para baixo, que nesse caso, dentro do que a gente considerou, formalizou que para cima é positivo, para baixo é negativo. Aí, magicamente, o que ele fez? Ele ia ficar menos P aqui, do lado de cá do sinal de igual, e 0, né? Porque é somatório de todas as forças igual a 0. Ele já pulou uma etapa, ele já pegou o menos P que estava do lado de cá, menos P porque o sinal é oposto, e jogou para o lado. Showzinho. Aí o que acontece? Professor, sou eu. Licença, deixa eu te fazer uma pergunta. Ali não considera atração, não? Porque entre o bloco... Tem aqui, ó, atração TY' e TY. E o P para baixo. Qual tração você está falando? Não tem uma corda aí entre o... Essa corda vermelhinha? Aqui está embaixo, apontando para baixo. Vermelha? Então, a que está apontando para baixo é o peso P. Sacou? Porque isso aí não seria um bloco, e aí desse bloco estaria puxando a força para baixo? Senão o que acontece? Vamos lá. Você fez uma pergunta, foi super pertinente e acontece de pra caramba quando você vai estudar sozinho. Ó, o que a gente geralmente faz? A gente pega esse P aqui, né, e fala, ó, tem uma força P para baixo. Não é isso? Uma força P para baixo. E aí você pega na tração do fio, joga
e joga uma traçãozinha para cima, não é isso? Faria assim, só no bloquinho, não é isso? Isso. Não, a gente desconsidera porque eles são iguais. Tá? A tração do fio do P e o próprio peso P são iguais. Então você só usa a influência do peso sobre esses dois fios. Só isso que importa, tá? Ah, entendi. Essa força que a gente desenhou apontando para baixo, ela pertencia ao P. Só que a gente transferiu ela para cima para poder ficar, porque quando eu tenho um vetor, contanto que eu não mude a direção e o sentido e o módulo, né, o tamanho dele, eu posso fazer o que eu quiser no plano bidimensional ou no plano tridimensional. Posso fazer o que eu quiser. Nesse caso, a força P estava embaixo. Só que se esse bloquinho tivesse colado naquele ponto ali, onde todas as três estavam, não mudaria em nada, entendeu? Então, assim, essa tração do fio é totalmente desnecessária, porque esse fio não tem massa, a gente está desconsiderando a massa dele, tá? Já que a gente está desconsiderando, a gente já pega esse vetor e já joga no eixo lá em cima, entendeu? Então, esse tracinho vermelho para baixo é a própria força-peso, né? Perfeito. Isso aí. Obrigada. Show. Porque depois vocês vão fazer sozinhos, e aí, pô, cadê a tração do fio? Porque o P tinha um fio aqui, como é que sumiu o fio? Esse fio aqui você desconsidera, porque ele só existe. Por exemplo, eu posso pegar esse P aqui e colar aqui, ó, exatamente no eixo, e ia continuar tendo essa reação do peso. Então, esse fio, ele não tem papel nenhum quando você já tem uma força, um corpo, um objeto já o tracionando diretamente. Diferente desses dois fios aqui, do fio T' e do fio T. T' e T, eles dependem do peso P. O valor que eles vão suportar vai depender necessariamente do P. Em resistência de materiais, não sei se 1 ou 2, eu não sei como é que estaria a grade de vocês, nem sei se existe 2, eu acho. Enfim, cada um tem lá. Vocês vão aprender, por exemplo, a calcular bitola de cabo de aço, bitola de fio, bitola pode ser área da seção transversal de viga, coluna, a seção transversal de viga, coluna, o que mais? E várias outras coisas que vão precisar desses cálculos de equilíbrio. Entendeu? Então, tudo que você está aprendendo, não, né? Nesse caso aqui, para vocês, é relembrando que isso aqui vocês tiveram em mecânica geral. Tudo que vocês estão relembrando aqui, na verdade, vocês já vão aplicar em resistência de materiais, para calcular dimensionamento das estruturas. Dimensionamento de um braço mecânico, dimensionamento de um pórtico, dimensionamento de uma roda dentada, dimensionamento de um eixo árvore, para quem é da engenharia mecânica, ou enfim. E aí por diante, de uma viga, para quem é da engenharia civil, né? Se é de madeira, que tipo de madeira é, dependendo da madeira muda algumas coisas. Tudo isso implica em entender esse primeiro passo aqui. Bom, continuando. Aí ele foi só substituindo seus devidos valores, né? Ó. O TY já tem aqui o valor dele, ó, que é T' seno de 53, e tem o T, né, TY aqui, ó, puro, né, não T', né, mas TY, que é igual a T seno de 37. Para vocês é 45, igual a P. Agora, o que ele faz? Preste atenção, olha que coisa esperta. Concorda comigo que agora, do lado de cá, sempre que você tiver duas incógnitas, você precisa de ter duas equações. Você não consegue construir na matemática tradicional, tá? Duas incógnitas, duas equações. Tá bom? Duas incógnitas, duas equações. Então, se você tiver três incógnitas, você precisa ter três equações. A gente vai ver isso semana que vem. Tá? Tirando isso, aí você constrói isso, já vai para outros métodos matemáticos. Tá? Que é método de Monte Castelo, método STP, método e tem um método dos ângulos, e aí a coisa vai, tá? E aí vai, aí não é mais da minha ossada, que são as próximas disciplinas que vocês vão aprender. Então, acreditando que vocês estão acompanhando, vou andar mais um pouquinho.
Aí ele vai substituir, como eu disse anteriormente, eu já teria feito essas substituições aqui para não perder meu tempo na hora nesses passos, tá? Botando aí, valor, né? Vocês viram que aqui acontece o seguinte, ó. Ele está colocando telinha vezes 0,8, que é o que vale seno de 53, mais T seno de 37, que é 0,6, igual a 2.000. No caso de vocês não é 2.000, vai ser 500. Aí, olha só. Opa, eu tenho duas incógnitas. Ah, meu pai, não vou fazer. Impossível. Pera, para. Você não tem duas equações? Você não tem duas incógnitas? Então, uma delas você consegue contextualizar na outra, ó. T' é igual a T vezes 0,8 dividido por 0,6. Então, no lugar desse T' aqui, ó, posso botar T vezes 0,8 dividido por 0,6, no lugar do T'. Esse 0,8 já é do cálculo. Porque aí, todo mundo vai ficar com a mesma letrinha, igual. Então, vamos lá. Rapidão. Perder tempo. Ó, o que eu acabei de falar é o que ele está acabando de fazer aqui, ó. Ele vai substituir, ó, tá vendo? Isso aqui, esse pacote representa o T'. Tá? Ó, exatamente esse pacote. Nossa, eu ignorei o T'. Eu fiz o T sendo Normal. a mesma incógnita que o T. É normal, isso acontece. Eu mesmo, de vez em quando, dou esses mole. Olha que eu já pratiquei várias vezes. Gerson tá aí para não mentir. Faz conta e dá ruim. É normal. Então, relaxa. O que vocês não podem esquecer é que vocês têm um objetivo. O objetivo é encontrar o valor do meu T' e o valor do meu T. Por quê? Sabendo o valor do T', sabendo o valor do T e as condições de contorno, eu sei, por exemplo, o tamanho do fio que eu posso usar. Eu sei, por exemplo, qual é o tipo de material, se é aço fundido, se é ferro carbono, se é um cabo de aço, se é, por exemplo, correntes. E se são correntes, qual é a bitola, qual é o diâmetro da corrente. Qual é a seção? Qual é a tensão. Exatamente. Aí vocês vão ajustar com o coeficiente de cagaço, que é o famoso K. Exatamente. Que é o coeficiente de cagaço. Aí vocês vão agregar o coeficiente de cagaço ao problema, à situação, tá? Então, tudo isso depende de você passar por esse caminho bem. Então, vocês não podem esquecer, eu preciso encontrar as tensões dos fios, porque é a partir daí que eu vou conseguir construir o meu projeto, seja um elevador, seja ele uma casa com 2 andares. Aí vamos lá, continuando. Aí ele só brincou aqui com os números, aí é álgebra, tá, gente? 0,8 vezes 0,8, dividido por 0,6, foi repetindo o que tinha que repetir, tal. Ó, só vou adiantar um pouquinho, só pra gente, ó. Aqui ele fez aquela regra que o pessoal costuma usar, que é uma macetada, multiplicar cruzado, tá? Ele multiplicou 0,6 vezes 0,6 e 1 vezes 0,64. E repetiu de baixo, tá? Mas pode tirar MMC caso você se lembre. Eu acredito que todo mundo que se lembra tirar MMC. Ou dividir logo essa bosta. Você está com a calculadora na mão, para que você vai ficar fazendo MMC se você pode dividir esse trem logo, somar com 0,6 e vida que segue. Outra coisa, lembrem-se, sempre usem durante o cálculo, caso apareça, pelo menos 3 casas decimais. Tá? É extremamente relevante usar 3 casas decimais. Tá? Só no final você faz arredondamento. Arredondamento só se faz ao final. Tá? Tem muito professor que vocês vão pegar no futuro aí, nas próximas disciplinas mais avançadas, que ele vai te dar errado, às vezes por causa de uma casa decimal ou 2 casas decimais incorretas. Porque isso é o divisor de águas para você matar um ser humano. Tá? Se você quiser um dia assinar RT, você precisa ter esse nível de precisão. Engenheiro não escreve com uma casinha decimal, não. Muito menos 2. Para ter certeza, ele trabalha com 3, aí no final ele arredonda. Professor, fala comigo. No seno e cosseno também ou não? Seno e tudo, a conta toda. Só arredonda no final. Só no final. Tá bom. Se puder, sempre usa 3 casas decimais. Tá? Às vezes não existe, às vezes só tem 2 mesmo, paciência. Mas se existir mais de 3, use as 3. Tá? Ó, continuando, aqui é cálculo normal. Pronto, ele achou o T.
Aí, sabe o que acontece com muitos alunos? Quando chega nesse ponto, sabe o que o aluno faz? Tá bem, vou embora. Que bom, vai embora. Tá. Dá merda. Por que dá merda? Porque eu só pedi para calcular o T? Não, pedi para calcular o T e o T'. Então, como eu faço para poder calcular o T'? Eu vou pegar esse 1.200, vou substituir lá em cima, naquela outra, na primeira equação, onde T' é igual a T vezes 0,8 sobre 0,6. Aí ele pega e substitui lá, ó. Quando ele faz a substituição, que eu não entendo até agora porque que ele não já mete isso na calculadora, e aí ele acha 1.600 newtons, nesse caso. Agora, vamos lá. Qual o valor que vocês encontraram? Vamos lá. Não sei se todos já terminaram. Tem gente que consegue fazer junto, assim. Não, então, eu fiz o T', deu 263,15, só que foi depois de você ter falado das 3 casas. Eu fiz com 2. Então tu vai ajeitar, então. Eu também. Não tem problema, gente. É só para explicar. Se na prova vocês fizerem com 2 casas ou uma casa, caguei. Eu vou dar certo de qualquer forma. Mas é para uma questão de precaver, né? A gente não custa nada. Não seria legal você estar passar em algum lugar e uma criancinha de mão dada com o pai, olhar para os destroços de uma fábrica, dizer assim: papai, foi ali que mamãe morreu? Entendeu? Não é legal. Quem foi que fez? É papai. Aquela engenheira ali que fez, que matou mamãe. Filhinha. Foi ele que matou mamãe. Pesadão. Só para vocês terem essa imagem grotesca na cabeça de vocês. É porque eu tô vendo Blacklist, né? Aí eu tô num momento dark. Vamos lá. Se alguém contar alguma coisa de alguma parte, de alguma temporada do Blacklist, já sabe que já está reprovado. Tá? Pode parar de palhaçada. Continuando, depois desse pequeno aviso, e depois de ter enrolado exatamente para que vocês tivessem tempo de fazer, T deu quanto? T. Quem descobriu o T primeiro? Acredito que tenham descoberto o T primeiro para depois descobrir T'. Se alguém descobriu o T' primeiro, deu ruim. Quanto que é o T? 263,15. 15 mesmo, né? Ou é 15 alguma coisa depois? Não, então agora eu tô fazendo com as 3 casas. Tá bom. Mas já ajuda. 263 é o T, né? E o T'? 368,41. 368,41. Tá bom, 368 só pra gente entender. Então, o T deu 263 e o T' deu... Puxa, peraí, gente, desculpa. Eu vou atender, mas eu vou desligar. Oi, tô em aula. Oi, eu tô em aula. Pode ligar por favor, mais 8 horas? Show, valeu. Obrigado. Nada, que isso, tchau. Professor. Oi, desculpa, perdão. É porque tem um ex-aluno, eu tenho vários ex-alunos que trabalham comigo. Vários. Até demais, eu acho. Eu acho que tem que diminuir esse negócio aí. Enfim, que a gente tem, né? Aí é um ex-aluno que trabalha comigo que eu vou numa fábrica fazer um teste de material lá de uma impressora 3D que faz casas em... Casa 3D? Não sei se vocês já viram casa 3D, não. Casa feita com impressão... Eu já pesquisei um pouco sobre. Já. Eu desenvolvi, patenteei no Brasil a argamassa. Aí assinamos um contrato com uma empresa e estou indo ver lá se vai rolar ou não. Não, se não rolar, ela tá fodida, ela não vai conseguir fazer mesmo, porque só eu sei a tecnologia. Continuando, pior de tudo que isso está gravado, né? Merda. Continuando, então, com vocês. O T' deu quanto? T'? T' deu 368. Vê se deu 368. Professor, o meu T deu 259. O teu T'? Não, o T deu 259,201. Porque você manteve as 3 casas decimais, não foi? Desde o início? Primeiro eu fui trabalhando, tipo assim, eu achei seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Aí depois que eu fui transformando, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Entendi. Depois que você foi jogando.
Eu aconselho, não sei por quê, o que acontece? Existe um cálculo que é análise de mínimos quadrados, sei lá, blá, blá, alguma coisa assim, que é diferente se você fizer raiz de 3 dividido por 2 e o equivalente e o seno de 60 graus. Por incrível que pareça, dão valores diferentes. Que existe uma aproximação que acontece que é chamada de série de Fourier. Na série de Fourier... É Fourier ou Taylor? Não, desculpa. Não, é Fourier. Na série de Fourier, você vai chegando a uma aproximação ao valor exato. E a calculadora científica trabalha com série de Fourier. E aí, é bizarro que o seno, ou qualquer ângulo, e o seu equivalente em fração, raiz de nananã com nananã, dão sempre alguma coisa um pouquinho diferente. Entendeu? Mas quem achou perto de 263, mas provavelmente deve ser algo um pouquinho menor que 263, caso vocês tenham arredondado. Não tenham arredondado. Quem achou? Fala aí, T. Não T linha. Então, mas a minha resposta está considerada errada? Não, por quê? Não, só pra ter certeza. Professor. Não, tá certo. Pode falar comigo, O meu T deu 235. Aí eu já não sei aonde está o erro. O teu T, você fez aqui, ó, aonde está 0,8 dividido por 0,6 vezes 0,8. Você fez isso aqui? Você multiplicou em cima e dividiu embaixo? Que na calculadora, dependendo da calculadora científica, tá? Tem uma paradinha de parênteses aí. Se você não botar o parênteses certinho e tal. Qual é o valor do T, mestre, na verdade, que ficou? Não sei. Eu tô fazendo junto com vocês. Então, eu fiz bem por etapa. O meu eu fiz agora com as 3 casas do T, aí achei 258,933. 258? Isso. Eu tenho quase... Sendo que eu tinha achado 263. Aí... Não, tenho quase certeza que é 258, porque o pessoal da arquitetura achou algo parecido. Isso, aí achei 258,933. Só que nessa divisão, eu fiz a divisão primeiro, depois eu multipliquei pelo... depois eu somei. Eu fiz isso também. Não muda nada, não. Não muda nada, não. E o telinha, deu quanto? O teu telinha. Tô fazendo. Tá. Alguém achou o valor telinha próximo a 368? O meu telinha deu 366. Eu fiz com 3 casas também. Valorzinho, 366. É, isso aí. Vocês perceberam? Olha só que coisa interessante, olha. Se você usa... Cara, olha só. A gente está falando em mil, a gente está falando nem em casa decimal. Imagina se isso aqui, de repente, é uma estrutura que você está tentando minimizar custos, gastos. O teu coeficiente de cagaço é 1, tá? Isso acontece muito em estruturas aeroespaciais, onde o coeficiente de cagaço é 1. Tem jatos de guerra, que o coeficiente de cagaço é 0,98. Tá? Vocês no futuro vão entender o que eu estou falando e vão se assustar. Professor, então, oi, fala comigo. Meu T, eu achei 317. 317? É. T ou telinha? Tem uma coisa errada T. aqui. Eu vou ver fazer de novo. É porque eu acho que é 366 o telinha e o T é 258, algo próximo a 258. Mas não tem problema não, gente. Isso aqui era só para a gente exercitar, exatamente para que vocês entendam provavelmente quais são os pontos mais prováveis que vocês vão errar para exatamente aprender e não repetir esse erro nos próximos cálculos. O que vocês podem fazer para me ajudar? Quem tiver feito, tiver no caderno bonitinho, tira uma foto do cálculo finalzinho, né, dos cálculos finais, tira uma foto e bota no grupo para a gente ver, para a gente bater lá, ver se está certo ou errado, tá? Para ver se bate certinho, porque às vezes alguém pensa, você errou aqui. Obrigado. Você errou aqui, era para ter feito assim, ó, tal. Aí a pessoa vai, tá, entendeu? Deixa eu ver aqui, aqui. Quanto que deu a telinha de vocês? 366,131. Isso. O meu deu 0,56.
Aí depende daquela brincadeira com... Se você botou... usou aquela tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo tem raiz, menos 1, tá? Do seno cosseno, aí realmente acaba tendo uma diferençazinha assim, exatamente por causa desse erro que tem a calculadora, que é um erro da série de Taylor, que ela utiliza. Cálculo de série de Taylor, com matricial. Professor, telinha deu quanto aí? Mais O pessoal achou algo próximo a 366. Ah, beleza. E o T, 258. Tá? Aí a colega, que eu não sei se foi a Roberta, quem foi que mandou? Andressa mandou uma foto lá no grupo pra gente. Dá uma olhadinha lá. Vê se bate. Ah, Andressa apagou, Andressa. O que houve? É porque lá em cima tinha um rascunho todo errado. Aí eu tô apagando e tô botando. Ah, tá bom. Isso é sistemática, tá bom. Povo de engenharia, todo sistemáticozinho, hein? Ai, meu Deus, tem que estar bonitinho. Vocês são muito... Não. Vai na loucura, gente. Loucura. Bom, aqui. Só vou mostrar geral, tá? Tudo que a gente fez agora foi isso aqui. Tá? A gente está fazendo exatamente isso, ó. Você tem uma partícula que está em equilíbrio e a resultante dessa partícula, para a gente era o P. Estava em equilíbrio. O que a gente fez? A gente tinha um F1, um F2, né, que a gente chamou de telinha, tá? E nós percebemos que esses carinhas aqui, ó, eles têm componentes na direção vertical e na direção horizontal. Fizemos o somatório das forças na direção horizontal e o somatório das forças na direção vertical. Obviamente, quando é algo parecido com isso aqui, na direção horizontal, eu não tenho outros dados. Eu só tenho 2 dados que estão se anulando, né? Que é o F1 na direção X e o F2 na direção X. Mas nem sempre funciona assim. Por que eu aumentei a tela tanto? Agora, por que eu diminuí a tela tanto? Porque o tio Everton tem problema. Peraí. Aí o maluco vai explicar aqui. Ah, tá. Peraí. Deixa eu só andar um pouquinho, que não nos interessa. Tudo isso eu já falei. Tá. Andar mais um pouco. Aqui. Voilá! Agora são vocês. Tá? Um exercício que é barra mecânica, barra engenharia civil e barra engenharia de produção. Engenharia elétrica, porque isso aqui é um motor, tá? Na engenharia elétrica, você precisa saber qual é a força da tração desse fio, para você saber quantos cavalos vapor você precisa ter de motor para poder levantar essa barra aqui, tá, bebê? Então, literalmente, esse exercício contempla as 3 engenharias, tá? Engenharia elétrica, civil e produção. Vou dar uns 10 minutinhos para vocês. Considera, tá, gente? Vamos considerar, ó, esse fio aqui, ó. Imagina como se ele fosse reto, tá? E aqui, como é uma roldana, depois eu vou explicar isso com vocês com calma em alguns exercícios mais complexos. Como aqui é uma roldana, a roldana só faz distribuir a carga, tá? Ela só distribui. Se essa tração desse fio é 200, a tração desse fio também será 200, tá? A roldana tem alguma estrutura dentada que tem rótula, tá? Ela só transfere energia, considerando, obviamente, que não tem atrito. Uma condição perfeita. Então, na verdade, o que eu quero saber aqui, quanto que vai valer essa tração aqui para cá, ó, depois. Tá? Vamos tentar fazer? Vou esperar vocês... Ih, gente, que horas tem? Que eu me empolgo. É 8h04. Merda. Eu falei que eu ia passar, né? Desculpa. Peraí, que eu sei que muitos têm aula depois. Olha, caraca, tem um maluco aqui que já meteu o cálculo aqui, já tá fazendo. Ah, não, esse aqui é do outro. Isso aqui foi o Bruno. Tá, enfim. Então, gente, para não atrasar, porque são 8 horas, tá? Desculpa, eu me empolguei. Prometo não fazer isso na próxima aula, não. Então, o que acontece? Eu até peguei os exercícios mais puxados do que eu dei para o pessoal da arquitetura. Tem lá, tá? Sistemas estruturais. Se você olhar lá, tem até um desenhozinho de um triângulo com uma carga. Lá tá bem mais mastigadinho no canal. Tá? Caso você precise, de repente, um aprofundamento um pouco maior sobre o assunto, tá? Você pode ir lá ler aquilo lá, tá? Que é da arquitetura.
Aí o de vocês é um pouquinho mais puxado, pressupondo que vocês já têm uma carga matemática. Então, vou andar só um pouquinho para não atrapalhar. Ó, esse aqui é FUVEST Santa Casa adaptado. Em um canteiro de obras, um tubo cilíndrico oco de massa de 54 quilos é mantido suspenso na horizontal em repouso por um guindaste. O tubo é preso ao gancho do guindaste por duas cordas ideais, A e B, de mesmo comprimento, como representado na figura. Determine a intensidade da força de tração em N em cada uma das cordas A e B. Pronto, ele só quer saber a quanto que vale a tração na corda A e corda B. Se eu quiser saber quanto que vale nessa corda aqui, ó, é só pegar essas duas, só pegar o que eu achei na tração, nessas duas trações e jogar para cima. Que é vetor, eu somo, tá? A soma vetorial, ó. As trações não são iguais? Elas já são iguais. Por que elas são iguais? Eu falei que elas são iguais, mas por que eu falei isso? Alguém sabe me dizer por que a tração dessas duas cordas, ou desses dois cabos são iguais? Por quê? Alguém sabe me dizer? Tá na Por mesma causa do direção. ângulo. Perfeito, por causa do ângulo. Se o ângulo é igual, naturalmente, Mas esse é o pode valor. ser igual. Se você encontrar o valor de uma tração, você encontra o valor da outra tração. Sim. Tá? E se você pegar essas trações e jogar na direção Y, na direção Y, o somatório delas é igual à tração do quê? Do cabo de aço e, consequentemente, se você sabe a tração do cabo de aço, a força que o cabo de aço vai tensionar para poder levantar esse tubo, naturalmente você consegue calcular cavalo a vapor aqui, né? Ou a potência, watts, que é joule por segundo. Aí você sabe o tempo que ele vai levar, e tem outras condições, né, de contorno para você saber o motor que você vai utilizar aqui. Mas vai precisar saber a tensão que esse fio vai estar sendo submetido. Tá? Então vamos lá, rapidão, para não dar tempo. Aí sabemos que tem uma força P. Essa massa, se a massa é 54, a gente vai adotar a gravidade sendo 10. Se a massa é 54, o peso vale 540. Todo mundo concorda? Que é só multiplicar por 10. Show. Tá, então, o que ele quer? Que eu não li, na verdade, né? Ó, determina a intensidade da força de tração em N em cada uma das cordas A e B. Show de bola. Eu vou só depois acrescentar quanto que vale na direção. Eu vou precisar que vocês me mandem depois. Bom. Aí ele joga aqui, ó, na direção Y. Alguém percebeu, alguém notou a vantagem de jogar na direção Y aqui? E por quê? As trações não são iguais? Se elas são iguais, se eu jogar as duas para cima, elas vão estar dividindo a carga certinho em relação a que carga? Ao tubo. Ao tubo P. É. Ao peso P. Isso, então eu preciso saber quanto que vale cada uma delas, visto que o ângulo delas era 60 graus. Tá? Então, lembre-se, elas não estão na vertical, tá? Então, provavelmente, você vai encontrar aí o valor, né, o valor do T na direção, com essa inclinação de 60 graus diferente, tá? Então, calma aí, segura a peteca. Então, vamos fazer. Então, eu não preciso fazer, ó, com certeza absoluta, eu não preciso fazer X, perder meu tempo por X. Por quê? Eu só tenho uma incógnita, que é o T. Eu não tenho ângulos diferentes. Se eu não tenho ângulos diferentes, os dois T's são iguais. Então, basta jogar numa direção preferencial e calcular. Qual é a direção que eu vou jogar? Na vertical. Por que na vertical, professor? Porque na vertical eu tenho um valor numérico para poder igualar. Eu tenho alguma coisa para igualar. Se eu botasse na horizontal, não me ia ajudar em bosta nenhuma. A única coisa que eu ia provar é que o T do lado esquerdo é igual ao T do lado direito. Morreu Neves. Então, vamos lá. Então, naturalmente, a gente percebe que 2T, já que os dois T são iguais, né, a direção Y, é igual a P. Esse T aqui é seno ou esse TY? É seno ou cosseno? É T seno ou T cosseno? Aqui é seno. Isso, porque o T foi sem o ângulo de 60 graus. Isso. Perfeito. Deixa eu dar só um pouquinho aqui, ó. TY é T... TY, ele botou T cosseno? Ah, T cosseno de 30, porque ele adotou 30 graus aqui. Caguei. Tá?
Aí o Professor, TY pode também... Ele pode usar cosseno de 30 ou seno de 60. Nesse caso aqui, pode falar. o TY ele tá para dentro do triângulo, né? O TX, quer dizer. O TX... o TX nesse caso cai assim, ó. Eles se apontam. O T de um lado aponta para o T do outro lado. Só que a gente não precisa de TX, porque a gente já sabe... Se as duas forças são iguais, qual o valor de cada força aqui? Então eu vou dizer que T é igual a T. Não vai mudar em nada. Eu vou ficar... Nesse caso, TX é igual a TX. Mas na vertical, eu tenho como... Eu sei que a soma dessas duas forças, que são iguais, ó, se essa é igual a essa, então é 2TY. E para baixo, P. Aí eu consigo fazer alguma coisa. Eu consigo tirar alguma informação. Aí Não, assim, era só... Pode falar. Não, era só por questão de curiosidade. É só para saber se as duas forças TX ficariam dentro do triângulo apontando uma para outra. Não, é vetor. É vetor. Livra seu coração disso aí. Fica tranquila. Como é um vetor, você pode botar assim, você pode botar assim, você pode botar assim, você pode trocar. Contanto que as setinhas na direção X, elas não mudem de tamanho, de direção e de sentido, tá? Aí você pode brincar num plano bidimensional, tá? Eu poderia pegar esse T daqui jogar para cá e esse T daqui jogar para o outro lado, fazer isso, tá? Ou então os dois T's apontando. Não existe mais dentro ou fora quando a gente trabalha com vetor. Depende da necessidade. Você pode pegar uma dessas forças aí, fazer um triângulo equilátero e trabalhar com Pitágoras, entendeu? E é muito comum. A gente vai, provavelmente, talvez veja alguns exercícios assim. Vamos lá. Aí aqui ele está explicando a parte mais trigonométrica do negócio, tchucu-tchucu. Aí vamos lá. 2T, por que 2T? O ITY, ele é igual nos dois, então é 2TY. E o TY é T cosseno de 30 ou T seno de 60, tanto faz, tá? T cosseno de 30 ou T seno de 60, não é mesmo? Ele botou cosseno de 30 porque esse aqui faz um ângulo de 90 graus com um plano, se aqui é 60 graus, aqui vale 30. Aí ele vai com o ângulo, ele vai com o ângulo de 30 ou sem o ângulo de 60. Ele vai com o ângulo de 30, que está aqui, com o ângulo de 30 ou sem o ângulo de 30. Aí você fica a seu critério usar seno ou cosseno. Os dois, cosseno de 30 e seno de 60 dá o mesmo valor, tá? É a mesma coisa. Aí, matemática, se você pode usar calculadora ou não, matemática. Peso é massa vezes a gravidade, a gente já sabe que é 54 vezes 10. Matemática. E aí você no final, olha, obviamente ele deixou, tá? Ele deixou indicado, né? A raiz de 3. Mas se você fizer na calculadora, provavelmente deve ser um 182, 181, alguma coisa, eu acho. Acho que 182 alguma coisa. Deixa eu ver aqui, agora fiquei curioso. Alguém não entendeu a passagem, o dado, a informação? Aí eu vou perguntar para vocês, qual é a força que o fio desse motor aqui tá puxando? Quanto que vale a força desse fio, desse motor? Ou desse cabo que esse motor tá puxando? Quanto que vale? Vamos ver se são espertos. 2 vezes a tensão? Oi? 2 vezes a tensão? 2 vezes tração Y. Essa é a pegadinha. 2 vezes a tração Y e não a tração T. Tá? Porque é o fio nesse caso aqui, você está considerando como ele na vertical, essa força na vertical. Tá? Então, a soma dos 2 TY na vertical vai te dar valor. Se eu te perguntasse isso, você não precisaria fazer conta nenhuma, basicamente. Era só pegar esse 2, jogar para baixo e dividir por 540. Pegar esse 2 aqui, ó, jogar para baixo e dividir por 540. Que aí eu saberia quanto que vale um TY. Nem precisa. Besteira. Foi uma besteira enorme, não sei se vocês perceberam.
Se os dois TY para cima equivale ao cabo de aço, ao valor que esse cabo está sustentando, qual é o valor? Qual é a carga que esse cabo está sustentando? Do próprio peso P, né? Sim. Do tubo. Então, foi uma redundância que eu falei aqui desnecessária. Enfim, isso é uma análise, tá? A gente está analisando todo o processo. Note que vocês vão começar a entender por que algumas estruturas são treliçadas. Elas têm um motivo por serem treliçadas na engenharia. A engenharia busca sempre estruturas treliçadas ou semicírculos, tá? Exatamente para distribuição de carga. Isso, e diminuição de forças, até de massa, custo, ajuda bastante, tá? Eu acho que foi nisso. Ele até faz um outro exercício aqui, ó. E se alguém quiser printar e botar lá no grupo e tentar fazer, depois botar a resposta, a gente verifica se está certo ou não. É porque não dá tempo. Professor. Esse slide tá disponível? Isso não é slide, não. Isso está na internet. Está na internet? Tá, eu posso mandar para vocês agora pelo YouTube Professor, é legal, é interessante, porque... Eu mando. Porque isso aqui, essa gravação, até onde eu achava, né, na minha pobre ignorância, eu jogo ela no Google, né, no YouTube, entendeu? Então, na minha ignorância, ficaria eternamente lá no YouTube. Mas aí, esse meu canal antigo estava ligado a um canal que eu postei uma coisa ano passado sobre o Lula e o Bolsonaro, e aí todo mundo que postou qualquer coisa, qualquer youtuber, digamos assim, qualquer um postou qualquer coisa falando do Bolsonaro e do Lula, ele magicamente, o canal se tornou, enfim, infligiu as regras, entendeu? Aí eu percebi, que eu mandei uma cartinha perguntando tal. Um vídeo de mais de 200 vídeos. Um vídeo de zoeira, ano passado, foi suficiente para eles considerarem impróprio. Que não tinha nada a ver com política, era só foto mesmo do Bolsonaro e do Lula, um do outro lado. Vida que segue. Aí eles arrancaram os dois canais, todos os canais vinculados àquele. Aí, como eu tinha o meu canal de aula, agora eu tive que refazer, só para vocês saberem. Então, isso aqui eu vou deixar para vocês, tá? Pode falar. Pode só voltar, é que eu caí aqui, pode só voltar no último rapidinho. Machucou não, né? Tá bem, né? Tá tranquilo. Tá. Então tá bom. Vai que? Esse? Não, esse aqui, esse. É só no finalzinho só, do resultado só. Que acho que dá 180. 180 raiz de 3, Newton. Caraca, eu tô voltando tanto que... Aqui, ó. Dá pra ver? Professor, no caso dessa atração que deu 180 vezes raiz de 3, é porque ele botou o cosseno de 30. Eu botando 160, eu já botei direto, assim, deu 311,778. Mas aí, fazendo a raiz de 3 vezes o 180, vai dar esse mesmo resultado. Porque são complementares, ó. 30 e 60 graus dão 90 graus. O complementar do seno é o cosseno, entendeu? É o que falta para completar 90 graus. Então, se você botar aqui, ó, por isso que ele bota 30 graus e 60 graus, porque 60 mais 30 dá 90. Então, se você fizer tanto o cosseno de 30 quanto o seno de 60, os dois é para levantar o vetor. Só que um você vai com o 30 e outro você vai sem o 60. Os dois dão o mesmo valor, entendeu? O mesmo valor numérico. Se você botar na calculadora, vai dar igualzinho. Tá? Então, esse 311 tá certo? Sim, senhora. Óbvio. Tá bom. Certíssimo. Bom, crianças, eu até passar esse exercício aqui para vocês, que eu fiz para o pessoal da arquitetura, mas acho que vocês foram muito bem nesse aqui. É besteira, não tem necessidade. A semana que vem eu já posso começar com tranquilidade na parte de vigas, tá bom? Aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais pesadinha, mas vocês vão conseguir sair bem, tá? Um beijo e um queijo, desculpe qualquer coisa, vamos nos falando. Boa noite, professor. Falou, professor. Boa Tchau, noite. professor. Boa noite. Obrigada aí. Boa noite, professor. Beijo do gordo. Um abraço, professor. Boa noite. Vou estar mandando isso aqui ainda hoje para vocês, tá? Ok.